Estamos aqui hoje na Casa Cor, dentro do ambiente da Bárbara Nobre. E nossa convidada especial hoje é a Chiquinha Montenegro, psicóloga e pedagoga. E a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação no lar. Não perca! Chiquinha, obrigada, querida. Eu ensaiei, né? Fiquei falando, gente, eu preciso trazer a Chiquinha no programa. Eu que tenho que agradecer. A Chiquinha é uma mulher que me edifica muito. Ela acompanha a Valentina, já falei na live. E a gente fica muito feliz de ter uma mulher assim, com tanta unção, sabe? Pra estar acompanhando os nossos filhos. E uma mulher que eu admiro. Obrigada, viu, querida? Eu que tenho que agradecer, Cris. Obrigada. E a gente vai falar desse tema que eu acho muito importante, que é a comunicação no lar. Eu vejo, Chiquinha, que as pessoas, às vezes, elas estão assim, sem saber se comunicar, sem saber se expressar, e isso vai trazendo uma confusão dentro do lar, porque a partir do momento que a gente se comunica de uma maneira eficaz, o ambiente é transformado, a gente consegue colocar para o outro as nossas expectativas, as nossas dificuldades. Como é que você tem visto isso dentro do lar? É interessante porque a comunicar é a arte de se fazer entender. E o que a gente tem percebido hoje, que a questão digital, ela veio para ficar, né? É verdade. Então, a gente tem que equilibrar a questão digital com a questão da comunicação, né? A comunicação do pai com o filho, dos filhos entre si, dos irmãos. E é muito importante o tempo que a gente dedica à comunicação no lar. E o que a gente tem percebido que hoje as pessoas estão muito conectadas com internet, com Facebook, com Instagram, e elas estão desconhecendo as pessoas que estão morando na própria casa. É isso aí. Né? Então as pessoas têm inúmeros amigos digitais e desconhece, né? O irmão desconhece o pai, a mãe. Às vezes até um problema que alguém esteja vivendo ali dentro de casa e ele não é percebido. Isso mesmo. Né? Então, quanto mais a gente está conectado com as redes sociais, menos a gente está conectado com o lar. E o interessante que eu achei que você falou aí no início é que isso não vai mudar, né? Nós não vamos deixar de usar esses recursos mais. Então, nós precisamos trabalhar a forma de comunicar e o tempo de comunicar dentro de casa. Trabalhar isso, né? Eu trabalhar, comunicar com qualidade. Então, para você ter uma comunicação inteligente, uma comunicação harmoniosa, uma comunicação respeitosa, tem alguns caminhos a seguir. E o primeiro caminho, né, que eu sugiro é você estar pronto para ouvir, principalmente a linguagem corporal, né? Quando o seu filho ou o seu marido estiver falando com você, você está inteira para ouvir o que eles têm a dizer. E tem sido difícil hoje a gente muito estar inteira, né? Com certeza, porque toda com tanta hora eu coisa. pego e olho, eu escuto e vejo, não sei o quê. Mamãe, só um minutinho. Mamãe, assim só um mesmo. Minutinho. Chega o marido em casa, linda, não sei o quê. Eu não tô nem prestando atenção. Ontem ele falou isso comigo. Ele, gente, que loucura. Quando você tá com o celular na mão, parece que você fica surda. Mas é verdade. E aí a gente tem que ter, né? Saber ouvir, né? Ter aquela intenção de ouvir o outro. Parar tudo, né? Tudo para ouvir o outro. Inclusive, é importante também, né? A linguagem do amor. A linguagem do amor é falar a coisa certa, com a pessoa certa, na hora certa. É ter uma sabedoria. Nós falamos muito sobre isso da linguagem do amor já aqui no programa, que a gente chama, né? Aquele livro assim, com linguagens do amor. E foi até interessante você estar pontuando isso, que hoje eu fiquei pensando na Ju, sobre a linguagem do amor. Eu falei, gente, eu já sei, eu tentando decifrar, eu tô lendo um livro também bem interessante que chama Decifre e Influencie Pessoas, do Paulo Vieira. E aí fiquei pensando, refletindo sobre isso. Falei, gente, eu sei qual que é a linguagem da Ju agora. Qual? A sua linguagem é palavra de afirmação, porque onde a gente chega, você elogia.
Olha Então, só. isso é muito importante, verdade. porque como é uma pessoa que eu convivo muito na questão relacional, eu preciso saber qual que é a linguagem dela. Então, eu tô tentando pensar na Bonitinha. linguagem do outro. E o Natan, agora que você está falando sobre isso, de parar e ouvir, ele fala assim, me ouve, Eu me escuto isso muito ouve, dentro de casa também. me ouve. Então, a gente tem que prestar atenção. Olha, ele quer ser ouvido. E as pessoas hoje, elas estão com muita necessidade de ser ouvidas, né? Muita. Porque hoje ninguém tem tempo para ninguém. É. A vida tá aquela correria, muita coisa para fazer, ninguém tá tendo tempo para ninguém. E o que você falou, Cris, aproveitando seu gancho, é outra coisa que a gente tem que estar atento, é elogiar. Elogiar, sabe? Se seu filho fez... É aquele negócio, é pequenos gestos, a gente tem que saber elogiar, né? Até porque passa aquela informação que você prestou atenção no que ele fez. Que ele ele tá é sendo importante, E, né? e essa Então, questão do elogio, sabe o que ele me falou esses dias? Gente, eu tô pegando o caso do Natan, porque esse dia a gente sentou para conversar um tempão, foi uma conversa bem intensa. Ele falava assim comigo, vocês têm que entender que às vezes pesa mais a crítica do que o elogio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a crítica verdade. pesa mais, o que a gente tem que fazer? A gente tem que elogiar mais ou a gente tem que pontuar mais o que ele faz de melhor? É difícil a gente equilibrar isso, Eu né, tenho Chiquinha? até uma é pergunta verdade. sobre isso. Como conversar, né? Já que o tema aqui hoje é essa comunicação dentro do lar. Então, como conversar, né? É chamar igual a Cris fez? Agora é hora da gente conversar. Ou não? assim, cada casa age de uma certa forma, mas é importante, principalmente nós pais, chegarmos até os nossos filhos, sabe? Porque muitas vezes até essa questão da autoridade, ela, né, coloca aquela barreira. Total. Então, quando o pai chega até o filho para conversar, isso parece que quebra essa barreira, né? E aí, um filho, conversar o que ouvindo, você né? tem, o que você tem a dizer, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenininhos, toda vez que eu buscava na escola, e aí, filho, como é que foi na escola? sim, Né? eu sou assim. Como é que foi? Não, mas pois é, eu também sou assim, mas aí na a casa do resposta coleguinha. foi legal. Ah, mas, E aí? Aí tem que ir puxando, mas né? aí você tem que ir puxando, né? Pra ele se Ainda abrir. mais que os seus são muito pequenininhos, né, Ah, Ju? foi Então, legal. assim, aos poucos você tem que ir puxando. Eu vejo essa questão do comunicar, é um aprendizado. Lá em casa foi um aprendizado. Por quê? O Jean vem de uma cultura, na casa dele não existia muito diálogo, era o que era falado ali no momento, mas não existia essa pontuação, esse diálogo. E lá na minha casa a gente sempre foi muito de conversar. Minha mãe sempre tentou para conversar o que está acontecendo, o que você está sentindo. Então a gente veio de ambientes diferentes. Então o Jean não era muito de comunicar e eu já queria comunicar. Então você já viu o homem que não quer conversar? E aí a gente foi aprendendo Isso mesmo. a comunicar. Então tem hora que eu sei que ele não quer falar, eu espero um pouco. Tem hora que eu sei que tá na hora dele soltar a língua e eu tenho que puxar um pouquinho mais. E vice-versa, né, Chiquinha? É isso mesmo. E outro ponto muito importante também é a questão do perdão, né? O perdão, ele traz paz pro lar. Você começa a aceitar o outro como ele é. Né? É verdade. E aí a gente vai trabalhar também as crenças limitantes, né? Porque muitas vezes a gente vê o outro, ele é assim mesmo, né? Igual o síndrome de Gabriela, eu falo muito com meus alunos, meus clientes, que a gente não nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, né? É que a gente verdade. é ser mutável, a gente tem que repensar, a gente tem que avaliar outra coisa importante também é trazer Deus, né? É verdade. Para o lar, né? Quando a gente tem a presença de Deus no lar, as coisas fluem, né? Tem um quebrantamento maior. Com certeza. E A questão do perdão, ela vai sendo também colocada de uma maneira muito mais natural. Com certeza. Mas um exercício que nós cristãos devemos fazer diariamente, né? É um processo. Agora, outra coisa também que eu queria pontuar é a questão da mesa, né? Como que é importante aquele momento onde a família, né,
tá sentada ali na mesa, trocando ideias. Naquele momento, você tá olhando olho no olho. Então, o que a gente observa, tem observado, tem visto, que muitas vezes, nem na mesa, o filho tá deixando o celular de lado, É verdade. o pai tá deixando o celular de lado. Então, uma sugestão que eu gostaria de deixar, fazer um combinado, né? Durante as refeições, vamos deixar o celular, né? De repente colocar uma caixinha, ou se não, cada um com seu celular, mas sem utilizar. E aproveitar esse momento em família, né? Trabalhar como é que fala? Os valores da família, né? O que aconteceu, o que precisa melhorar. Então, isso aí é muito importante, essa momento, Essa né? comunhão, né? Essa Chiquinho, eu tenho comunhão. uma pergunta. Você tem mais algo? Não, pode fazer. Nosso tempo Depois eu sei eu que tá pergunto acabando. pra ela. E então, sobre, assim, eu tô até trazendo aqui hoje uma situação que aconteceu de manhã, com a minha filha, ela com essa questão de aula online, sem prestar atenção e precisando fazer um para casa, e eu sabia que a aula já era em alguns minutos, eu querendo que ela fizesse o para casa, e aí ela já não conseguia ler mais nada, travou, e eu ficava virada, como assim? Você aprendeu a ler? O que é isso, né? Eu naquele desespero, não sabia se eu estava ansiosa para mostrar para a professora que ela tá com tudo em dia, ou se eu estava desesperada porque ela realmente está na segunda série e não estava conseguindo mais ler, enfim. E aí briguei muito com ela. Aí depois bate o arrependimento e fala, ai gente, pra que eu briguei tanto? Meu Deus, eu devia ter pensado no emocional dela muito mais do que na professora. E aí eu fico nessa questão, né? Nessa angústia, nessa culpa misturada com angústia. E aí a minha pergunta é a seguinte: depois que você já entornou o copo inteiro, como é que você faz? Você tem que ter humildade de pedir desculpa pra ela. Né? Falar assim, Porque outro filha, dia ela falou comigo, a mas mamãe toda hora tava... você pede desculpa. Então, aí Porque é humildade uma eu questão... tenho. O negócio é que, será que eu tô errando demais? E aí, então, que horas que eu peço desculpa? Não, eu acho que a questão da culpa não deve existir, né? Você fez desse jeito, foi o jeito que você conseguiu fazer naquele momento, né? Sim. Mas a gente tem que resgatar esse momento e falar, né? Filha, como que você achou que a mamãe agiu com você? Você acha que a mamãe deveria ter agido diferente? Aí, Mais uma dependendo, vez, a comunicação, né, Chiquinha? julgar pra ela também, sabe, ô Ju? Porque a gente também não é dono do saber, né? Não então, somos perfeitos. e nós somos pessoas, né? Diferentes. Você, uma pessoa, sua filha é outra pessoa. Somos como é que fala? Individualidades, né? Subjetividades. Características. E aí, existe muito essa situação, assim, de comunicação equivocada. E a gente tem que ter essa humildade, né? Respeitar também. Tocar de novo no assunto, trazer ele de volta e consertar. E resolver, É. né? Porque essas coisinhas que vão ficando assim, né? Mal resolvidas, depois viram coisa grande, Exatamente. né? Ai, a gente queria ficar Uma aqui com a montanha. Chiquinha, sabe? Conversando de vários assuntos, porque eu tenho certeza que a gente tinha muitas outras perguntas. Então já tô vendo que a Chiquinha vai ter que voltar aqui outras vezes, né, Chiquinha? Prazer. Gente, mas nós queremos agradecer muito a vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, a Casa Cor, esse ambiente lindo da Bárbara. É uma honra para nós estar aqui na Casa Cor, né, Juju? E agradecer aos nossos parceiros, o Açaí Fresh, a Pad, a Skank desses looks lindos, a Bem-vinda desses acessórios que dão esse charme todo. E a você mais uma vez. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.